Olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre hipertrofia muscular. Quando a gente fala em ganho de massa muscular, o que a maioria das pessoas pensam é que para se chegar a esse objetivo, eu preciso necessariamente utilizar cargas muito altas na musculação. Portanto, quanto maior a carga, maior os ganhos na massa muscular. Só que esse raciocínio foi construído de forma equivocada. O que acontece é que para ganhar massa muscular, você pode utilizar métodos de treinamento com cargas muito altas, onde você faz um número mais baixo de repetições e tempos de intervalo entre as séries maiores, mas também eu posso utilizar métodos de treinamento com cargas baixas a moderadas, com um número mais alto de repetições e tempos de intervalo entre as séries menores. O que na verdade existe são vários métodos de treinamento, tanto com cargas altas quanto com cargas baixas, que vão levar ao mesmo caminho, ao mesmo lugar, que é a hipertrofia muscular ou ganho de massa muscular. Isso eu estou falando de métodos de treinamento, mas não existem apenas métodos de treino tentando otimizar o ganho de massa muscular. Existem também procedimentos que são realizados na área da saúde na tentativa de se otimizar esse ganho na massa muscular. É o caso, por exemplo, do uso do calor aplicado no músculo antes de você realizar o exercício. Por exemplo, pesquisadores na área da fisioterapia, pesquisadores japoneses, publicaram um estudo numa revista específica da área de desordens musculoesqueléticas, publicaram esse estudo em 2019, no ano passado, onde eles utilizaram 30 homens jovens que foram divididos em dois grupos. Todos os grupos, os dois grupos, faziam o treinamento resistido, faziam a musculação lá. Faziam o exercício de extensão do cotovelo para trabalhar o tríceps. Eles faziam lá 3 séries de 8 repetições com intervalo de 1 minuto entre as séries, com uma carga de apenas 30% de 1 RM, que é uma carga bem leve. E eles faziam esse treinamento por 6 semanas, dá 1 mês e meio. Qual era a diferença dos dois grupos? Era que um grupo apenas treinava esse protocolo, que era o grupo controle, e o outro grupo, antes de fazer esse protocolo, fazia aplicação de calor no tríceps. Eles pegavam uma bolsa de água quente, que tinha a temperatura de 75 graus em média, e colocavam por uma média de 20 minutos em cima do tríceps, em cima do músculo, e logo depois tirava, depois de 20 minutos, e esses indivíduos iam ser submetidos ao protocolo de treinamento. Tá? Então grava lá, um grupo apenas treinava, aquele protocolo lá de treinamento para o exercício de extensão do cotovelo, para trabalhar o tríceps, e o outro grupo também treinava, só que antes de treinar eles usavam a aplicação do calor em cima do tríceps. E aí o que é que aconteceu depois de 6 semanas? Eles foram medir os níveis de força muscular e de massa muscular. O que é que eles encontraram? Primeiro achado foi em relação à força muscular. O grupo que utilizou a aplicação do calor no tríceps ganhou mais força muscular do que o grupo que apenas treinou com aquela carga bem baixinha lá e tudo mais. Só que quando a gente vai ver a diferença do ganho de força, a diferença do peso levantado, era uma diferença muito pequena. Por exemplo, o grupo que apenas treinou conseguiu pegar 12,4 quilos no tríceps, enquanto o grupo que treinou e utilizou o estresse pelo calor no músculo pegou 13,8 quilos, ou seja, uma diferença muito pequena. O que faz a gente pensar o seguinte: em termos de ganho de força, parece que a carga mecânica é muito importante. Como a carga mecânica usada no exercício era muito pequena, 30% de RM, isso não parece ser uma forma muito eficiente de se aumentar a força muscular. Mas quando a gente fala em ganho de massa muscular, o que é que foi observado depois de 6 semanas? Que o grupo que fez apenas o treinamento, e lembra lá como é que foi o protocolo de treinamento, 3 séries de 8 repetições com 30% de 1 RM, ou seja, aquele treinozinho água com açúcar que se não for usada nenhuma intervenção a mais, ele não vai causar efeito nenhum, nem praticamente em ganho de força, nem em massa muscular. E foi isso que foi observado. O grupo que apenas treinou não obteve ganho na hipertrofia nenhum ganho na hipertrofia. Por um outro lado,
O grupo que treinou, mas antes utilizou aquela bolsa de água quente no tríceps, ganhou hipertrofia muscular. Interessante, né? Eles fizeram o mesmo protocolo de treinamento, a única diferença foi que um outro grupo lá utilizou a bolsa de água quente com 75 graus em cima do tríceps. Portanto, esse estudo mostra que a aplicação do calor em cima do músculo antes da realização do exercício resistido pode ser uma forma de se otimizar os ganhos na massa muscular. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que você deve utilizar uma bolsa de água quente em cima do músculo que você quer ganhar massa muscular e que você deve fazer isso nas academias de forma nenhuma. Você não precisa utilizar um fogão dentro da academia para esquentar água e colocar uma bolsa de água quente em cima do músculo. É importante observar que os fisioterapeutas desse estudo, na verdade, queriam resolver um problema na área deles. Porque, por exemplo, quando você pega um paciente que vai fazer um processo de reabilitação e ele necessariamente precisa utilizar cargas baixas e precisa ganhar força e massa muscular no músculo, se ele for treinar, se ele for fazer o exercício sem nenhuma outra intervenção para ganho de força e massa muscular com a carga baixa, o fisioterapeuta vai precisar prescrever um número muito alto de repetições. E aí o que é que acontece? Vai ter problemas em relação a tempo. Então, nem o fisioterapeuta vai ter tempo suficiente para supervisionar o paciente, nem provavelmente o paciente vai ter tanto tempo assim livre para realizar tantos exercícios e tantas repetições até se chegar à fadiga para se otimizar a força e hipertrofia. Então, vai ter que se achar uma solução para esse caso, e uma das soluções é utilizar a bolsa de água quente no músculo para se otimizar a hipertrofia muscular. Então esse estudo ele é bem aplicado para determinadas situações. Uma outra coisa, ao que parece, tem estudos mostrando que quando você usa cargas moderadas, a partir de 60% RM, então 60%, 70%, 80% RM, parece que o uso do calor antes do exercício, ou durante o exercício, ou após o exercício, não tem muita influência. Porque só a carga mecânica já é suficiente para promover ganhos de força e hipertrofia. Mas quando a gente fala em uma carga mecânica muito baixa, como 20%, 30% RM, parece que a aplicação do calor antes do exercício é uma forma de se otimizar a hipertrofia muscular. Então, os resultados desse estudo são muito aplicados para uma determinada situação. Então, se você já treina na academia, utilizando cargas adequadas, já treina normalmente, né, com cargas 60%, 70%, 80% RM, parece que você não vai precisar utilizar uma bolsa de água quente no músculo para otimizar hipertrofia. No entanto, se você utiliza cargas muito baixas, se você é um lesionado, não suporta cargas altas ou está passando por um processo de reabilitação, pode ser que o uso do calor no músculo, aplicado no músculo antes do treino, antes do exercício, pode ser uma forma de se otimizar a hipertrofia muscular. Tá legal? Então não precisa colocar um fogão lá na academia para esquentar água quente e ficar colocando água quente em cima do músculo, tá? A maioria das pessoas não vai precisar fazer isso. Ok, pessoal? Um abraço para vocês. Até mais.